Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Aleluias, glória a Deus, pode sentar. Aleluias, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Primeiro domingo, Fundamentos, onde a gente fala sobre o que nos trouxe até aqui, como igreja. E o fundamento é Jesus, querido. O fundamento é a palavra. É por isso que a gente sempre vai falar as mesmas coisas, de acordo com 1 Coríntios 1:10. Falamos as mesmas coisas, porque isso nos trouxe até aqui e vai nos levar até onde o Senhor desejar. Amém, querido? E também nesse mês nós vamos estar falando sobre a grande comissão. Eu creio que serão tempos de ensino da palavra e do fluir de Deus, porque esse assunto é maravilhoso. E eu sou o primeiro, então eu vou obedecer o que Deus colocou no meu coração. Ser comissionado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é nosso Senhor. Nós temos um dono. Então, ser comissionado é receber uma ordem, um comando, uma missão. Ele deixa bem claro essa missão em Mateus 28, a partir do 18, onde ele fala: é-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Aí ele diz: ide, portanto, olha aí o comissionamento, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Marcos 16:15 fala sobre esse comissionamento da seguinte forma: ide e pregai o Evangelho. Então, vão ser tempos maravilhosos, Pai, Filho, irmãos, de forma que o que Deus tem para fazer através da nossa vida vai acontecer. Porque já está acontecendo, nós temos visto nesse lugar. E eu creio que eu gostaria que você pensasse da seguinte forma: nos próximos 35 minutos, tudo que você vai ouvir tem a ver com a grande comissão. Ide, pregue o Evangelho, ide, faça discípulos. Tudo que eu estiver falando, eu gostaria que você estivesse pensando sobre isso. É sobre a grande comissão. Amém, querido? Aleluia. 1 Pedro 5:8 está escrito que nós devemos ser sóbrios e vigilantes, porque o diabo, nosso adversário, anda ao derredor, rugindo como um leão, buscando a quem ele possa tragar. Buscando a quem ele possa tragar. Esse é o nosso inimigo. Então, para cumprir essa comissão, nós precisamos nos desembaraçar de algumas coisas. Por exemplo, uma pessoa que deseja fazer uma corrida, ela não vai colocar roupas pesadas e calçados pesados. Ela precisa tirar esse tipo de roupa. Então, a gente, para cumprir, e essa é a parte que Deus colocou no meu coração, para cumprir esse chamamento, essa ordem, essa missão, a gente tem que se desembaraçar. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, verso 1. Hebreus capítulo 12, verso 1. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia, aleluia. Aleluia. Quando Jesus nos comissionou, quando Jesus nos deu esse comando, Ele nos deu autoridade para usar o nome dele. Olha esse comissionamento. E nós somos comissionados oficialmente. Deixa eu te falar uma coisa. O reino espiritual sabe que você foi comissionado por Jesus e tem autoridade para usar o nome dele. Amém, queridos? O reino espiritual sabe disso. Nós fomos comissionados. Tanto é que 2 Coríntios 5:20 fala que nós somos embaixadores em nome de Cristo. Amém, querido? Então vamos para Hebreus 12:1. Hebreus 12:1, colocou lá?
Portanto, também nós, visto que temos a rodearmos tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Olha isso. Desembaracemo-nos de todo peso. E quando o Senhor começou a tratar comigo, eu sempre gosto de falar sobre isso, Deus trata comigo. Só que como eu sou ministrando, aí eu estou compartilhando com você. Ele falou sobre peso, ele me disse sobre pontas soltas. O que são pontas soltas? Pontas soltas são situações do passado, de ontem, mês passado, ano passado, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Situações do passado que ficaram incompletas, inacabadas. O ciclo não se fechou. Pontas soltas. Vou te dar um exemplo. Quando meu filho era adolescente, eu comprei uma moto para ele. Não precisava de carteira, ficou no meu nome e ele ficou andando. Um dia ele decidiu vender. Eu expliquei para ele sobre a documentação, só que ele vendeu para um amiguinho dele. E ao invés de ouvir o pai, ele ouviu o amigo. Não fez o que eu falei. Anos depois, eu descobri que eu estava tinha vários IPVAs no meu nome atrasado, várias multas, e eu estava com o nome no SPC. Ponta solta. Fui lá, acertei tudinho. Ok, ficou tudo bem. Outro exemplo de ponta solta. Eu lembro que um casal chegou aqui e eles me perguntaram: a gente mora junto, mas não é casado, a gente pode ceiar? Eu expliquei para eles e no final eu perguntei: você ama ele? Sim. Você ama ela? Sim. Por que você não casa? Ah, porque ele tem uma situação de divórcio. Volta lá, acerta isso, casa, a fluir naquilo que Deus tem para a vida de vocês. Ponta solta. Um outro exemplo de ponta solta. O meu pai, quando eu era criança, falou isso para mim. A minha mãe, quando eu era adolescente, fez isso. E o meu irmão, o meu vizinho, o meu primo, o meu tio, o meu colega de trabalho, o meu patrão, o meu empregado, e agora eu estou falando de falta de perdão, mágoa, rancor, ressentimento, ponta solta. Essas pontas soltas podem fazer com que ministros sejam paralisados no seu chamado. E até quem ainda não entrou, que sabe que tem um chamado ministerial, porque Deus já falou, por causa dessas pontas soltas você não vai conseguir entrar. Porque, lembra, o diabo, nosso adversário, está ao derredor buscando a quem ele possa tragar. Essas pontas soltas podem fazer com que ministros sejam tirados e pessoas não entrem no chamado. A gente, como uma igreja madura, a gente não pode fazer como uma criança, que ao ouvir um trovão, pega um cobertor e se esconde embaixo, esperando passar. Essas pontas soltas, está fazendo eu pensar em coisas de 20 anos atrás. Está fazendo eu pensar em coisas de 10 anos atrás. Isso não seria desenterrar pontas soltas. Precisa fechar esse ciclo. Precisa fechar esse ciclo. Deixa eu falar algo para você. Quando o pastor Cláudio e Marcela foram enviados para cá por Deus, todo ano Deus começou a sinalizar qual era a visão para o ano seguinte, e a visão para o próximo ano, e a visão para o próximo ano. Deus, na sua onisciência, foi nos mostrando a sua fidelidade, porque nós que estamos aqui desde aquele tempo, nós vimos as coisas que Deus falou acontecendo. Deus na sua onisciência. E eu gostaria que você abrisse comigo em Isaías 46, verso 9. Isaías 46, verso 9. Aleluia. Glória a Deus. Está aqui, Isaías 46, verso 9. Ali. Lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade, que eu sou Deus, é o próprio Deus falando, eu sou Deus, e não há outro.
Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Próximo. 10. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer. E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé. Farei toda minha vontade. Aleluia. Eu sou Deus, que desde a antiguidade anuncio as coisas que ainda não aconteceram. Onisciência de Deus. Então, quando Deus começou a sinalizar para a igreja local tudo que ia acontecer no ano seguinte, ele estava dizendo: eu sou Deus, que anuncio as coisas que ainda não aconteceram. Quando chegou em 2018, Deus colocou no coração do nosso pastor que 2019 seria o ano da consolidação e comunicação. 2019. Consolidar é tornar mais forte, firme, unido, estável, alicerçado. Isso é consolidar. Então, durante todo aquele ano, Deus, através dos ministros, foi fazendo isso, nos consolidando, firmando, tornando mais unidos pela palavra, mais estáveis, alicerçados, durante todo aquele ano. E como o nosso pastor é um homem obediente, ele também investiu em comunicação, lembra? Consolidação e comunicação, ano 2019. Quando chegou no final de 2019, Deus sinalizou a visão para 2020, o ano do grande e novo. Veio uma pandemia. Não, Deus não tem nada a ver com a pandemia, porque Jesus Cristo, que é a imagem de Deus, que veio mostrar o caráter de Deus, ele falou em João 10:10, falando sobre o diabo, que é o ladrão, que vem para roubar, matar e destruir. 2 Coríntios 4:24, salvo engano, fala que Satanás é o Deus deste século. Jesus, quando ia ser traído por Judas, que Satanás já tinha colocado esse intento no coração de Judas, e ele vem, Jesus diz em João 14:30, vem aí o príncipe desse mundo, ele nada tem em mim. Então, toda mazela, todo mal que acontece no mundo é o diabo que está por trás. Deus é o solucionador, ele solucionou todas as coisas em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a solução. Jesus Cristo é o Messias aguardado, ele já veio. Jesus Cristo é o Salvador. Todo o mal que acontece não tem nada a ver com Deus, é o diabo. Deus é o solucionador. E para nós, então, ele mostrou que 2020 viria um grande novo, só não disse que era. Mas nós, como igreja local, não fomos pegos de surpresa. Fomos guardados, fortalecidos, fixados, unidos em meio a uma pandemia, totalmente ajustado. Amém, queridos? Nós não fomos pegos de surpresa. E porque nosso pastor tinha investido em comunicação, em casa nós fomos supridos. Nós recebemos a palavra. Amém, queridos? Então, eu sou Deus, que desde a antiguidade anuncio as coisas que ainda não aconteceram. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Acho que eu estou acelerado. Aleluia, aleluia. Quando chegou em 2025, ano passado, Deus anunciou para a nossa igreja local que seria o ano da reconsolidação. Espera aí. Firmar, fixar, estabelecer, alicerçar. Deus colocou para esse ano, para nós, para essa igreja, nós devemos nos firmar, ficar mais firmes, estáveis, unidos, alicerçados. E se você está atento, isso tem acontecido através das ministrações do início do ano até agora. Mais fortes, mais firmes, alicerçados, unidos. Porque Deus, eu sou Deus, que anuncio as coisas que ainda não aconteceram. Amém, querido?
Aleluia. Eu gostaria de colocar o slide aqui desse ano, por favor. Está aqui. Deus não falou, é o ano da reconsolidação. Mas Ele colocou algo para nós. Aprofundando as raízes. E essa imagem é maravilhosa. Bastante inspirada por Deus. Porque à medida que a gente aprofunda raízes, o que a gente consegue? Mais nutrientes. Ficar mais forte. À medida que a gente aprofunda a raiz, a gente fica mais fixo, mais unidos, mais estáveis, mais alicerçados. Como está vindo tudo isso para a nossa vida? Pela palavra que tem sido pregada nesse lugar. Amém, querido? À medida que a gente aprofunda raízes, a gente vai dar mais frutos. E eu quero que pense em frutos para essa administração como pessoas. Jesus disse em João 15,16: não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês para que vocês vão e deem frutos, e o vosso fruto permaneça. Gostaria que pensassem como pessoas. Também Jesus disse em João, abre comigo, João capítulo 12, por favor, abre comigo, João 12, 23, eu acho que é isso. João 12, 23, coloca ali. Daqui a pouco a gente volta em mais. É isso. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Próximo versículo. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo por terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Jesus está usando uma figura. Se um grão de trigo não morrer, caindo por terra, fica só, mas se morrer, produz muitos frutos. Ele acabou de falar, está na hora do Filho do Homem ser glorificado. Jesus, de uma forma resumida, estava dizendo que ele era Deus, que se esvaziou dos seus atributos divinos e veio como homem, nascendo por obra do Espírito Santo, do ventre de uma virgem, segundo as Escrituras. Ele estava dizendo que ele ia se entregar à morte, e morte de cruz. Jesus estava dizendo que ao se entregar, ele ia fazer maldito naquele lugar, para nos livrar da maldição. Jesus estava dizendo que ele iria levar sobre si as enfermidades, para que nós fôssemos nele curados. Jesus estava dizendo que ele ia levar sobre si os pecados da humanidade, para que nós não fôssemos mais presos ao pecado e sim transformados em justiça de Deus. Mas porque ele leva o pecado da humanidade sobre ele, ele morre espiritualmente, porque o pecado faz separação entre Deus e o homem. E porque Jesus morreu espiritualmente, Jesus morreu fisicamente. Ele estava dizendo que ao morrer, o seu corpo ia ser colocado no túmulo, mas a sua alma e espírito iriam para o Hades, para o inferno, para que a gente não precise ir para lá. Jesus estava dizendo que estava chegando a hora do corpo ser glorificado, porque ele não pecou. A Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá, porque ele não pecou. Deus iria fazer justiça e iria ressuscitá-lo com um corpo glorificado. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, aquele que era o unigênito do Pai, agora então ele seria o primogênito, o primeiro entre muitos irmãos. Oh, aleluia! Então ele está falando sobre pessoas. Enquanto nós aprofundamos raízes, nos fortalecemos, nos tornamos mais unidos. Quando, à medida que nós formos pregando o Evangelho, lembra? Pregue o Evangelho. À medida que nós formos e façam discípulos, fazendo discípulos, vidas serão acrescentadas, porque nós estamos fortalecidos, aprofundando raízes. Preste atenção nisso. Independente das más notícias que venham esse ano e nos anos vindouros, independente da má notícia que venha para você, para a sua família, para a sua igreja local, nós vamos continuar avançando, vidas vão continuar chegando, porque nós vamos continuar frutificando, independente das más notícias. Reconsolidados, aprofundando as
raízes. Amém, queridos? Glória a Deus. E essas pontas soltas podem tirar você desse lugar. Pensa sobre isso. Eu estou realmente inclinado a falar sobre ministros que podem ser paralisados, porque se o Satanás trouxer isso à tona, infelizmente a liderança vai precisar dar uma parada. E você que deseja entrar, que já sabe que Deus tem algo para a sua vida, resolve isso, essas pontas soltas. Porque se o Satanás trouxer, você vai ser impedido. Não é que a liderança não quer, não é que Deus não quer, mas essas pontas soltas podem paralisar. Amém, queridos? Pode tirar, por favor, essa imagem. Aleluia. E eu quero compartilhar com você uma experiência que eu tive. Quando o pastor Cláudio e Marcela foram trazidos para cá por Deus, eu estava aqui. E o pastor Cláudio veio com a visão muito clara. E ele começou a nos ensinar. Nós que estávamos aqui. Qual era a visão? E eu errei muito. Então, quando eu errava, o que ele fazia? Ele corrigia. Falei, não, Zé Carlos, não é assim. Porque ele estava implantando a visão. E aí, daqui a pouco, eu ia tentando fazer o certo, mas errava. E aí ele me corrigia. Aí depois eu comecei, num afã de acertar, tanto com ele quanto com a Marcela. Eu queria tanto acertar. Ministério de Socorros, está no meu coração, Ministério de Socorros. Eu queria tanto acertar, e aquela, no afã de querer acertar, aí eu até percebi, não, agora eu sei que eu errei mesmo. E aí vinha a correção. Até que um dia, o diabo colocou no meu coração, ele não gosta de você. E eu acolhi aquilo. A cantina era onde é o concierge do DI. Então o caixa era bem nesse corredor aqui, do lado de fora, eu ficava ali no caixa da cantina. O pastor Cláudio, quando ele chegava na igreja, ele já tinha a capacidade que ele tem até hoje, de vir falando com as ovelhas e ao mesmo tempo ver tudo que está errado. Ele já tinha essa capacidade. No lugar que eu estava, eu olhava para o olhar do meu pastor. Eu olhava para onde meu pastor estava olhando. Eu olhava, eu seguia a visão do meu pastor, de onde eu estava. E aí, quando ele chegava, eu falava, então, pastor. E aí ele vinha, não, Zé Carlos, isso. E eu, nos socorros, vinha corrigindo. Depois que Satanás colocou isso no meu coração, quando ele chegou, porque eu saí da minha posição espiritual, quando ele chegou, eu saí da minha posição física. Eu saí do caixa, para ele não passar por mim. Eu saí. Quantas pessoas, amados, Satanás tem feito isso? Colocado coisas no coração, pessoas saem do departamento e saem até da igreja. Do segundo para o terceiro culto, depois disso, mesma coisa. Eu estava fora da minha posição espiritual, agora, quando ele chegou, eu saí da minha posição física. Do segundo para o terceiro, Deus me fez uma pergunta. Ele não é o seu pastor? Eu disse, sim. Naquele momento, Deus me mostrou algo, que está em, se não me engano, João 15,16. Quando Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Pastoreia minhas ovelhas. Naquele momento, eu entendi que o pastor Cláudio e Marcela foram trazidos para cá para pastorear as ovelhas de Deus. Apacenta minhas ovelhas. Então, quando eu estou olhando para onde meu pastor olha, quando eu estou olhando para a visão que o meu pastor tem, de fato, eu estou olhando para aquilo que Deus tem para a minha vida. É a visão de Deus que vem através
do meu pastor, para a minha vida. E aí eu entendi, voltei para a minha posição espiritual, aí voltei para a minha posição física, continuei servindo lá, e as correções vieram, e até hoje eu sempre falo, meu pastor, me corrige, porque se eu não me corrigir, eu vou continuar errando. Eu não tenho problema nenhum com correção, porque eu entendi que é a visão de Deus para a minha vida, através da vida dele. Aleluia, 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 aleluia. Então, irmãos, se você está aqui e você é membro dessa igreja, você precisa estar envolvido. Você precisa estar servindo em alguma área da igreja. Vê se você entendeu. É a visão de Deus para a nossa vida, através da vida do pastor. Tudo que está acontecendo agora, nesse momento, nessa igreja, tem muita coisa acontecendo, muitos departamentos envolvidos, e tem muita coisa que a igreja faz para fora também. Você precisa estar envolvido. Não faz sentido, você fez ficha de membro, acredita na unção que está na vida do pastor, acredita no que está acontecendo aqui e não se envolver. Envolva-se. É um valor no nosso ministério. Olha aí, fundamentos. Coração para servir. Assim como o outro valor é vida de fé. Assim como o outro valor é firmeza doutrinária, que vem à medida que a gente aprofunda a raiz. Olha aí, fundamentos. Amém, queridos? Então você precisa se envolver. E eu comecei a querer pensar, mas é tanta coisa que acontece aqui, tanta coisa que Deus colocou no coração do nosso pastor, que eu preciso ler para você algumas coisas que acontecem aqui. Ó, a gente tem o diaconato, centro de cura, estacionamento, cantina, um grupo de música, tem UDI, intercessores, mediadores, e tem iluminação, tem vídeos, fotografia, um departamento de gestante. A nossa ONG, a SPA, faz trabalho em hospitais, presídios, escola, corpo de bombeiros, dependentes químicos, tem um departamento de funeral. Tudo isso é a visão de Deus para a nossa vida. Sabe, às vezes a pessoa pensa, não, o pastor inventou isso. Não é o pastor quer, é a visão. É a visão que Deus colocou para esse lugar. Tudo isso é a visão de Deus. Então, enquanto você está servindo, enquanto você está envolvido, sabe o que está acontecendo? Em alguma medida, você está obedecendo ao comando de Jesus, pregando o Evangelho. Porque tudo que acontece aqui tem a ver com pessoas. A pregação do Evangelho, o ensino do Evangelho. A gente, como um farol, vamos estar atraindo pessoas, lembram? E independente do que aconteça, nós vamos continuar avançando, vidas vão continuar sendo salvas. Essa casa, como causa de restauração, pessoas vão continuar sendo restauradas. E você ouviu na ministração da flecha, restauradas para serem enviadas por Deus. Amém, queridos? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. A grande comissão. Ide, fazei discípulos. Enquanto você está envolvido, servindo, você está obedecendo isso. Mas Carlos, eu fui chamado para as nações. Que bom, amados, mas por enquanto, envolva-se, sirva na igreja local. Enquanto você está servindo, você está em alguma medida pregando o Evangelho, porque está cooperando para a pregação do Evangelho. Sabe, quantas pessoas ficam desejando tanto o púlpito? E está tudo bem, porque se alguém almeja o episcopado, excelente coisa almeja, está tudo bem. Só
que sempre começa servindo. Qualquer que seja o chamado ministerial que você tenha, seja apóstolo, profeta, evangelista, pastor ou mestre, vai ser reconhecido no meio da igreja, enquanto você está servindo. Eu lembro, já que estou vendo o pastor Zé Luiz aqui, eu lembro que ele servindo aqui no diaconato, líder do diaconato, e eu olhava para aquele homem servindo e ele é pastor. Sabe por quê? Porque atraía, sempre tinha gente, muita gente perto dele. Tanta gente perto dele, falei, ele é pastor. Por que eu estou indo falar para você? Que enquanto você está servindo, o seu chamado, ele vai ser aflorado. Quando foram escolher os primeiros diáconos, o que falou lá? Escolher entre vós, homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria. Então é preciso estar envolvido. Mas ninguém me reconhece, ninguém me dá o púlpito. Eu sou evangelista, eu sou pastor, eu sou mestre. Envolva-se, sirva. E enquanto você estiver servindo, você vai ser reconhecido. E não é por pessoas. Eu lembro um dia que o nosso pastor falou sobre um holofote. Um holofote, inclusive, foi sobre o pastor Glauber. O pastor Glauber estava aqui no grupo de música. E aí um dia, um holofote. Servindo. Amém, queridos? A grande comissão. Vamos ouvir ministrações maravilhosas, poderosas. Você pode subir, que eu preciso de um tempinho para algo que o Senhor quer fazer aqui. Porque a gente vai voltar nas pontas soltas. É exatamente isso. Sabe qual é o título dessa mensagem? Elimine as pontas soltas. Desejo do coração do Pai é que todos nós avancemos, que a gente cumpra a nossa carreira. Esse é o desejo do Senhor. E como o diabo está procurando, lá fora, no mundo, as pessoas já são dele. Ele está procurando na nossa vida. Ele está procurando na nossa vida. E sabe por que surgiu essa ministração ponta solta? Por causa de uma ponta solta da minha vida. 15 anos. Aflorou agora. E na minha visão, eu não devia estar ministrando para você, não. Só que nessa igreja não se desiste de pessoas. Pessoas falham, pessoas erram. Se quiserem ser corrigidas, vão ser ensinadas, vão ser tratadas, vão continuar correndo a carreira. Muitas pessoas não quiseram, foram embora. Ponta solta. Por isso que essa ministração surgiu. Falei, pai, isso não é só para mim, eu tenho que compartilhar isso. Amém, queridos? Então, eu gostaria que você ficasse de pé. A gente tem um tempinho. Porque o diabo que traz lembranças de pontas soltas para acusar. Se ele trouxer lembrança para te acusar, é porque você foi o culpado. Foi você. Isso é o diabo. Deus não. Deus está nos trazendo essas lembranças das pontas soltas para que a gente elimine e avance naquilo que Ele tem para a nossa vida. Então, o que eu preciso falar para você? Que o Espírito Santo que habita em você, eu sei que à medida que eu falava, você lembrou de algumas situações, mas o Espírito Santo pode te lembrar de mais ainda. Por quê? Porque o propósito é que você volte lá e elimine essas pontas soltas. Mais ainda, queridos, procura o seu pastor. Sabe, é uma coisa tão séria, Zé Carlos, é uma coisa tão séria. Procura o seu pastor. Se você é membro dessa igreja, você acredita na visão, você precisa realmente se expor ao seu pastor. Que coisa é essa? Não, ele não pode saber disso, não faz sentido. Aí você tem que procurar um lugar onde você confie. Então confia, procura o seu pastor. Pastor, na ministração, Zé Carlos do Espírito Santo me mostrou isso, e eu tenho essa ponta solta. Como é que eu posso fazer? O que eu posso fazer para procurar ajuda dos nossos pastores, da sua liderança? Você tem um líder de discipulados. E uma pessoa teve a ousadia de falar para mim, não, porque eu não confio. Eu falei, como assim? O que você está fazendo lá? Você não confia no seu líder de discipulado? Os líderes de discipulado, eles co-pastoreiam. Amém, queridos? Então, procure ajuda. Então, a gente vai fechar os nossos olhos e receber do Espírito Santo
gente está falando sobre pontas soltas. Amém, querido? Feche seus olhos. É você e o Espírito Santo. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.